dá um abraço quem está do seu lado, se você puder. Dá um abraço nele aí, na tua frente, atrás de você. Fala assim: Deus está cuidando de nós, amém? Deus está cuidando de nós. A gente está na segunda mensagem da nossa série. Na verdade, foi uma minissérie, né? Uma minissérie de mensagens. Irmãos, está falando um pouco sobre ansiedade. Na verdade era uma mensagem só, mas aí acabou que eu vi que eu ia falar muito se fosse um dia só. E eu deixei para compartilhar um pouco com você hoje também. Quem estava aqui na semana passada aí? Semana passada a gente falou, por exemplo, sobre o desafio de Paulo, que ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma. E a gente entendeu que o tempo verbal que ele usa é um tempo chamado presente contínuo. Então ele está falando assim: não permaneçam ansiosos o tempo inteiro. Não andem ansiosos, não fiquem ansiosos o tempo todo. Tem hora que a ansiedade vem, mas se a gente colocar o nosso coração no Senhor e souber que ainda que a gente não tenha o controle, Ele permanece no controle, nós somos capazes de vencer isso, amém? Porque eu não sei quem é esse fissurado por controle. Tem gente que quando perde o controle, irmão, na verdade a gente é assim, né? Quando perde o controle. Eu lembro, lá no nosso acampamento, lá a gente estava indo para o sítio, aí a gente estava esperando o Arthur chegar. Aí Arthur falou que Esté estava junto com ele, né? Aí a Esté falou assim: amor, eu acho que é para entrar para cá. E estava chovendo, a pista estava escorregando muito, a pista de barro, né? Aí a Esté falou para ele: amor, eu acho que é para entrar naquela rua. Aí ele falou: eu sei, eu inclusive já virei o volante, mas o carro não está indo. É ruim, né, quando a gente perde o controle, né? Então isso gera ansiedade na gente. E o apóstolo Paulo nos ensina a acreditar em um Deus soberano, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos mantém e que Ele controla todas as coisas. Eu quero continuar a mensagem da semana passada, lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 8. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É muito engraçado que Paulo está falando sobre ansiedade e de repente ele fala sobre amabilidade. Ele está falando sobre as nossas preocupações, e aí no meio é como se ele abrisse um parêntese e falasse assim: ó, mas que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Como se fosse um parêntese, mas que na verdade não é um parêntese. Porque a nossa amabilidade é fruto do nosso domínio próprio. É a consequência da nossa capacidade de gerenciar as nossas emoções. Às vezes a gente explode, não é? Tem uma história que eu quero contar para vocês, que assim, não é uma ilustração, foi um fato que aconteceu e que só foi descoberto 40 anos depois. No ano de 2002, que descobriram que um homem, que eu nunca lembro o nome aqui, já estou desde o primeiro culto falando dele, mas esqueço o nome, porque é um nome difícil, é russo. Vasily Arkhipov. Esse cara, você conhece ele? Alguém conhece? Já ouviram falar? Vasily Arkhipov? Nunca? Você sabia que ele mudou boa parte da nossa história como pastor? Com domínio próprio. Essa história está nos registros de guerra americanos. E ela conta que 4 submarinos russos, que não era russo, né, era da União Soviética, lá no ano de 62, eles foram no sentido de Cuba para dar apoio a Cuba
E quando eles já chegaram ali na área do Caribe, eles receberam uma instrução de que deveriam mudar de rota e seguir no sentido dos Estados Unidos. Eles deveriam mapear o território americano da Flórida. Só que, irmãos, eles já tinham passado por furacão. Nesse registro fala que eles enfrentaram um furacão chamado Daisy. É engraçado que os furacões são sempre com nome de mulher, já reparou isso? Eu não sei porquê, sabe, amor? Não, curiosidade, vocês estão rindo aí. É sempre com nome de mulher, já reparou? E aí até o Telzinho está rindo lá, viu? Eles enfrentaram ondas de 150 metros dentro de um submarino. Depois eles saíram das áreas polares da Rússia e chegaram em áreas tropicais. Não só tiveram que enfrentar onda, mas tiveram que enfrentar um calor danado dentro de um submarino. Calor que chegava a quase 50 graus. E eles lá dentro. Quando eles estavam quase chegando em Cuba, eles descobriram que eles estavam numa missão secreta, que nem eles mesmos podiam saber. E eles acharam que estavam chegando em um lugar de paz e chegaram em um ambiente de guerra. Quando eles alcançaram águas americanas, né? Já estava ali, mapeando eles, acompanhando eles, navios e aviões americanos. Aquele comandante, irmão, se encheu de estresse. Aquele comandante se encheu de irritação e falou assim: não, a gente não vai morrer aqui sem levar boa parte deles junto com a gente. E aí aquele comandante, diz os registros, estava disposto a enviar ogivas nucleares para o território americano, que era o que aqueles submarinos estavam carregando. Só que um homem chamado Vasily Arkhipov chegou perto dele e falou assim: comandante, vamos conversar. Capitão, vamos conversar um pouco. Chamou aquele homem, irmão, conversou com ele. Olha o poder de uma conversa, irmão. Conversou com ele e conseguiu convencê-lo de não fazer isso. Conseguiu convencer na base da ideia, irmão. Olha só, aquele homem a não fazer isso. Provavelmente aquilo se tornaria uma guerra. E não ia ser uma guerra com proporções pequenas. Não ia ser uma guerra de tamanho simples. Provavelmente mudaria a história da humanidade, que foi conservada por uma conversa. Um homem que foi capaz, no meio da tensão de uma guerra, no meio da tensão da ameaça de morte, ele conseguiu manter a sua estabilidade emocional para conversar com aquele que o comandava e convencê-lo de fazer diferente. Irmão, e isso não é, o que eu estou te falando aqui não é uma ilustração, é um fato. Isso aconteceu no ano de 1962. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque quantas vezes as nossas explosões não feriram outras pessoas? Tem hora, irmão, que a gente tem vontade de apertar o botão e mandar ogiva nuclear para tudo que é canto, não é? Tem hora que a gente quer apertar o botão, irmão, e mandar tudo para o espaço. Mas qual é a nossa verdadeira característica? Seja a amabilidade de vocês reconhecida por todos. Quantas pessoas a gente já não machucou por conta das nossas próprias explosões? Quantas vezes a gente mesmo já não se machucou por conta das nossas próprias explosões? Quantas vezes a ansiedade, a depressão, as emoções, a falta de controle confrontaram a gente? Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia ensina o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Olha que desafio, irmão. Olha esse desafio. Esse termo que Paulo usou para amabilidade é um termo que remete à mansidão, assim, a ter um temperamento moderado. Porque nós que somos crentes, irmãos,
nós somos aqueles que encerram as discussões. Nós precisamos ser aqueles que colocam um ponto final nas discussões, que pacificam o ambiente, que trazem amabilidade para um relacionamento. De maneira que se alguém está... Você já conheceu alguém assim, irmão? Quem já conheceu alguém assim? Pau está quebrando, irmão. Tudo de cabeça para baixo. E aquela pessoa sempre tem uma palavra ponderada para aquela situação. Aquela pessoa sempre tem uma palavra de pacificação para aquele momento. Nós precisamos ser assim, mas pastor, eu não consigo, cara. Eu não consigo, eu sou explosivo, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, irmão. Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Como que eu vou fazer isso, pastor? O apóstolo Paulo não deixa a gente isento de respostas. Pelo contrário, uma coisa está atrelada à outra. Ele fala assim, ó, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E aí ele continua, perto está o Senhor. Por que é possível eu ser amável em tempo de aflição? Porque o Senhor está por perto. Não é sobre a nossa capacidade de gerenciar um problema. Não é sobre a nossa capacidade de lidar com situações adversas. O que faz a gente crer é que o Senhor continua perto. Como uma criança, por exemplo, Eva. Eva quando está com medo. Medo de alguma coisa qualquer. Medo de escuro, medo de monstro. Esses dias ela estava falando. Mas ela fica falando que está com medo para poder ficar agarrada, chamegando, né? E aí ela falou assim, pai, estou com medo. Eu falei, está com medo do quê? Ela, estou com medo do monstro. Como que eu ia provar para minha filha que monstro não existe? A gente tenta fazer isso, né? Tenta falar, filho, monstro não existe, cara. Ó, dá uma olhada ali, vê aqui. A gente tenta falar, mas a realidade é que está na imaginação deles, irmão. A gente vai tentar argumentar tudo que for. Pode fazer uma comprovação científica, pode resolver fórmula de Bhaskara, pode fazer o que for. Mas você não vai conseguir provar isso para ele. Vai continuar na imaginação dele. O que eu fiz? Eu falei assim, filha, não precisa ter medo, porque papai está aqui. Você não precisa ter medo do monstro, papai está aqui com você. Não era sobre a ausência do problema que ela tinha na cabeça, mas era a certeza de que o pai estava do lado dela. E isso traria segurança. Como ser amável, como ter paz em um tempo de medo? É ter a certeza de que perto está o Senhor. O Senhor sempre está perto. O Senhor sempre está perto da gente. Repetidamente Ele afirmou isso para o seu povo. Por exemplo, quando Ele promete para Abraão, já lá em Gênesis capítulo 15, Ele fala assim, eu sou o seu escudo, eu vou cuidar de você. Quando Ele fala com Isaac, Ele fala assim, eu sou o teu Deus, eu estarei convosco todos os dias. Lá para Josué, no capítulo 1, um verso muito conhecido para a gente, versículo 9, ele fala assim, não temas, nem te espantes, porque eu estarei contigo. Eu estou indo à sua frente. Seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que você andar. E aí quando chega o Novo Testamento, não é mais o Jeová Jireh, não é mais o Jeová Nissi, agora é o Deus Emanuel. Não é só alguém que está como coluna de fogo quando a gente sente frio, coluna de nuvem quando a gente sente calor. Não é só alguém que faz o maná descer do céu. Não é só alguém que faz água brotar da rocha. É alguém que não está só perto de nós, mas está em nós e nos capacita para vencer esses desafios. Nos capacita a viver um tempo de amabilidade. Lá no Salmo 118, verso 6, a Bíblia fala, o Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer, o Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. Você pode ler comigo? Vamos ler junto? Mais uma vez, vamos lá. O Senhor... Agora você falava assim para você, irmão, para você guardar essa mensagem no seu coração. Vamos lá, guarda assim, guarda, se você esquecer tudo que eu falei, guarda essa palavra. Vamos lá, vamos junto.
o Senhor não temerei. Você crê nisso? Ele está com a gente, irmão. Nós podemos manter um pensamento ponderado, um temperamento ponderado, porque o Senhor está conosco. Um ensino muito interessante sobre a ansiedade. A gente vê lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Porque se a gente for olhar direitinho, você vai ver que os discípulos estavam desesperados, irmão. Dá uma olhada só em Mateus capítulo 14, verso 15. Mateus 14, 15, a Bíblia fala assim: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. Eu não sei se você está reparando, sim, mas quando eu leio esse texto, me dá a impressão de que os discípulos estão preocupados, sabe? Porque eles sabem o que o povo está passando. Imagina, quem vai no GC dá um amém aí. Imagina, você está lá no GC, irmão. Chegou do trabalho, foi direto, pegou trânsito, chuviscou, a Alameda ficou agarrada. Você foi direto, irmão, com a roupa do corpo mesmo, não passou nem em casa para comer um biricutico, nada, irmão. Chegou lá no GC, tá aquele irmão falando. Falou 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, aí você já está assim: Senhor, será que não vai parar de falar para eu comer não, Senhor? Você não passa isso não, né, irmão? Será que não vai acabar? Estou com muita fome, estou doido para chegar a hora de comer. Só que não são 10, 15 pessoas que estão no GC. Imagina, mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, olhando Jesus falar e olhando para os discípulos. Imagina o pessoal falando para os discípulos. Um amigo de Pedro, que ele foi criado com ele lá na beira do mar da Galileia, chega para Pedro e fala assim: Pedro, irmão, ele ficou 40 dias sem comer, pô. Ele ficou 40 dias sem comer. Eu não aguento isso não, cara. Vê se desenrola esse culto aí para acabar logo. Estou doido para ela comer um hambúrguer, pô. Irmão, ele ficou 40 dias sem comer. Ele está acostumado. Ele, sei lá, tem esse negócio aí de transformar pedra em pão, não sei não, o que vai arrumar lá? A gente não está aguentando mais, cara. E aí os discípulos, preocupados, irritados, vão até Jesus. Repara que eles não vão até Jesus para perguntar o que fazer. Eles vão até Jesus para falar o que Jesus tinha que fazer. Eles vão até Jesus e falam assim: olha só, presta atenção. Imagina, Pedro irritado, né? Pedro era aquele cara, vamos supor que Pedro estava falando, que era sempre que tomava a frente. Chegou aquele amigo dele lá do Mar da Galileia, foi reclamar com ele que estava demorando o culto. Chegou mais um, ficou falando, falou assim: gente, ó, vamos adiantar. Aí Pedro vai se irritando. Imagina aqueles discípulos indo falar com Jesus, falando assim: olha só, presta atenção, manda esse pessoal embora, porque eles têm que arrumar um lugar para comer. Entendeu? Já está longe, já está tarde, eles não vão conseguir comer, manda eles embora. Eles não perguntam para Jesus, falam assim: Senhor, eu acho que esse pessoal está com fome, o que você acha que a gente pode fazer? E eu imagino Jesus, irmão. Eu não vou nem imaginar Jesus, vou imaginar eu sendo Jesus. Olha e fala assim: vocês estão malucos? Vocês esqueceram? Vocês estão falando para mim o que eu tenho que fazer? É isso mesmo. Vocês estão vendo a necessidade? Aí vocês acham que você pode chegar para mim e falar o que eu tenho que fazer? Nessa altura, os discípulos já tinham visto a sogra de Pedro ser curada, o servo do centurião, já tinham visto a filha de Lázaro ressuscitar, a mulher com 12 anos adoecida sendo curada, viram água se transformando em vinho, mas ainda assim eles não aprenderam que quem controlava era Jesus. Ainda assim eles não tinham entendido que quem controlava era Jesus. Agora, traz aqui pra gente, irmão, quando a gente está num tempo de aflição, quando a gente está com aquele monte de apurrinhação na cabeça, sobrecarregado, cheio de coisa, será que a gente não ora mandando em Deus, não? Fala assim: olha só, presta atenção, tem algumas coisinhas para o senhor fazer aqui, tá? Presta atenção direitinho, anota direitinho aí, para o senhor não se perder. É o seguinte: meu marido tem que voltar para casa, tá? O segundo é, eu preciso receber um aumento, o senhor está vendo minhas contas aqui, não está batendo, preciso que o senhor providencie um aumento
Tá bom? E o meu filho, preciso ser muito de temperamento do meu filho, ele está desobediente demais. Então já é o terceiro ponto para o senhor ver aqui. Irmão, a gente nunca fez isso? De colocar para Deus aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas? Não é, irmão. É Ele que está no controle. E ainda que não tivesse pão, ainda que não tivesse peixe, ainda que não tivesse os 50 denários, ou melhor, os 200 denários que tinham ali, Ele poderia fazer maná cair do céu. Ele poderia fazer aquela grama virar pão, virar alface, virar ricota. Ele poderia fazer o que quisesse. O que importava não era os discípulos, não era a multidão chegar perto de um mercado. O que importava era a multidão estar mais perto de Jesus. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Assim nós podemos nos tornar amáveis. O resultado disso foi que quando Jesus assumiu o controle, as pessoas foram alimentadas, os recursos foram mantidos e a fé foi fortalecida, irmão. Ele está no controle de tudo. Por isso, se a gente quer vencer a ansiedade, mantenha o seu pensamento e o seu coração naquilo que vale a pena. Último versículo, versículo 8 do texto que a gente leu, ele fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Semana passada eu já falei sobre isso, vou falar mais uma vez. Cuidado com aquilo que a gente tem se alimentado. Cuidado, irmão, com os grupos de Facebook que você entra que só conta notícia ruim, irmão. Eu lembro, no domingo passado, eu falei sobre as notícias, lembra? Eu falei sobre um terremoto que acontece no Japão e a gente fica sabendo na mesma hora, coisa que a gente só saberia semanas depois. E aí é um monte de notícia ruim vindo ao mesmo tempo pra gente. E aí eu lembro que, acho que foi na segunda mesmo, ou tipo na terça, que aconteceu o terremoto lá na Turquia. E aí eu acordei pela manhã, eu tenho o hábito de abrir, né, já no site de notícias para ver o que está acontecendo. E eu lembrei da mensagem de domingo. Falei, eu lembro que tipo assim, na mesmo feed estava, tinha umas 3 notícias ruins em sequência assim. Na mesma, era o terremoto, era algum assassinato lá que tinha acontecido. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente tem se alimentado, irmão. Leia bons livros, amém? Leia bons livros, leia a palavra. Tudo que for digno de louvor, pense nisso. Porque a gente não pode controlar os nossos pensamentos. Então tem muito do que a gente se alimenta. Porque, por exemplo, eu vou pedir uma coisa para você. Não pense agora no elefante rosa. Por favor, não pense no elefante rosa. O que você acabou de fazer? Pensar no elefante rosa, não foi? A gente não controla os nossos pensamentos, irmãos. A gente não consegue controlar isso. Mas a gente consegue preencher os nossos pensamentos com aquilo que vale a pena. E a consequência disso vai ser a paz de Deus, que excede todo entendimento. A paz que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Eu fico impressionado de como a Bíblia não fala sobre estar com Cristo, mas fala de estar em Cristo sempre. Guardar o nosso coração e a nossa mente, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que a gente alcance uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não está ligada às circunstâncias, que não tem lógica. É uma paz que não é a paz com Deus, é a paz de Deus. É a própria paz do Senhor que alcança a gente. E alcança não porque a gente merece, alcança porque a gente reconhece. Jesus falando lá para os seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele fala um texto muito conhecido para a gente. Ele fala assim, ó: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Então essa paz é uma paz que a gente merece? Não.
É uma paz que nos é dada. É uma paz que a gente conquista? Não. É uma paz que a gente ganha de presente. Não é uma paz que está ligada à nossa capacidade de multiplicar os pães e os peixes. Não é uma paz que está ligada à nossa capacidade de gerenciar uma planilha. Não é uma paz que está ligada aos nossos diplomas. Não é uma paz que está ligada ao nosso salário. É uma paz que excede todo o entendimento. Pastor, eu tenho vivido um tempo de muita ansiedade. Eu não quero menosprezar a sua ansiedade, muito pelo contrário. Em vários momentos nós precisamos de profissionais para nos ajudarem com essa situação. Mas o primeiro passo, o primeiro movimento, a primeira escolha que a gente precisa fazer é entender que o Senhor está perto daqueles que o buscam.